Eu sou Augusto Vinholes, cientista biomédico formado pela USP de Ribeirão Preto. Formei também em medicina e exerci a profissão por 33 anos como clínico geral e pediatra. Adquiri uma certa experiência para que hoje nós possamos ter algo diferente para oferecer para você. Algo que faça mudança no seu corpo, como é a desintoxicação orgânica. O nosso programa são 5 dias, onde a pessoa submete a uma desintoxicação, ou seja, a uma retirada das toxinas do corpo. É algo assim sensacional. Lógico que há muitos anos, desde os gregos, os romanos, já faziam o tal do spa, que é a saúde pela água, salute per aqua. E hoje nós temos aqui no Brasil um dos métodos mais reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que é o método de desintoxicação orgânica. Porém, para isso, nós temos que fazer a primeira avaliação. É uma avaliação diagnóstica visual. Através do exame da íris, nós localizamos os focos tóxicos, ou seja, aonde estão as toxinas no seu corpo, para que em 5 dias nós possamos tirar essa toxina do seu corpo. Essa avaliação é uma avaliação diagnóstica visual, ela perfaz 4 patamares. O patamar neurológico, mental, físico e emocional. É algo assim inédito. É baseado na medicina chinesa de 5.000 anos. Os diagnósticos, por exemplo, neurológico, ele avisa com muita antecedência se você tem tendência a uma doença neurológica neurodegenerativa, tipo Alzheimer, tipo Parkinson. Mais ou menos com 10 a 20 anos já começa a aparecer os sinais. Desde quando você começa a esquecer coisinhas pequenas, tipo sai da sala, vai para a cozinha, abre a geladeira e não sabe o que você foi pegar, aí depois você lembra. Isso são pequenos sinais já de invasão dos radicais livres. Os radicais livres são toxinas que vão se formando no nosso corpo ao longo da vida, desde criança, a fase da adolescência, adulto jovem e até o adulto idoso. Essas toxinas, elas alteram a forma do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que está dentro do núcleo das células. Essas toxinas, elas invadem as nossas células e começa a transformação. Por isso aparecem as doenças degenerativas. E esse método que nós criamos, estamos executando no Brasil e no exterior, é um método inédito, onde através do reconhecimento da localização dos focos tóxicos, a leitura das unhas para saber a carência de minerais e a toxicidade pela língua, o nível de toxicidade que você está, é de 0 a 4. Acima do 2º grau já existe essa invasão a que eu me refiro, que é a invasão dos radicais livres para dentro do núcleo das células. O 3º grau já é a instalação das doenças, quando então aparecem nos exames, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia. Agora, e antes, quando a doença está pouquinha? Só existe esse exame, chama avaliação diagnóstica visual. É o exame pela íris, pela língua e pelas unhas. Isso perfaz a primeira etapa da nossa conduta. Os procedimentos são em 4 etapas também. A segunda etapa é o histórico pessoal e familiar. Nós chamamos de anamnese. Então, a coleta de dados, pequenos exames no corpo e também a observação de exames clínicos laboratoriais. A terceira etapa é a desintoxicação. Eu convido você a participar desse processo. Você vai ver que é espetacular. Porque nós usamos todas as terapias complementares que o próprio Ministério da Saúde orienta pela portaria 971. Essas terapias complementares são terapias todas naturais, que são próprias de um spa. O spa é a salute per aqua, a saúde pela água, que os romanos, os gregos já conheciam há muitos anos. E alguns países da Europa já vêm desenvolvendo. E aqui no Brasil, nós conseguimos juntar um conhecimento global de várias partes do mundo, do Oriente, da China, da Coreia, do Japão, da Índia.
dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Nós usamos ervas medicinais, a fitoterapia, conforme o próprio Ministério da Saúde orienta. E a Organização Mundial de Saúde também. Então nós estamos dentro das normas dos órgãos que nos orientam e a própria legislação brasileira que rege a questão do spa no Brasil. Então são terapias naturais que nós vamos aplicando ao longo de 5 dias e você vai vendo em você uma mudança no seu corpo, na sua aparência, no seu bem-estar. Isso é a terceira etapa, porque nós temos a quarta etapa. Qual é? A ortomolecular, que é a introdução de vitaminas e sais minerais carentes no seu corpo. Então nós fazemos uma orientação alimentar, uma dietoterapia e fazemos também a análise mineral do cabelo. Nós colhemos alguns fios de cabelo, mandamos para a análise e baseado nessa análise nós vamos repor os minerais em você. Olha, se você nunca sentiu-se bem, você vai sentir-se super bem. É uma sensação que não dá para explicar direito, a própria pessoa a sente. Então é algo espetacular que nós estamos trazendo, que são procedimentos, digo novamente, da medicina natural, onde através dos meios da natureza nós conseguimos fazer uma reversão, em casos até de pessoas que já tinham perdido a esperança, pessoas com doenças graves e gravíssimas, e que através dos métodos naturais nós conseguimos a recuperação dessa pessoa. Meu nome é Moacir Miranda e eu estou morando atualmente em Foz do Iguaçu e há um ano atrás eu tive um diagnóstico de Alzheimer, fiquei apavorado e vim aqui em Foz do Iguaçu conhecer o Dr. Vinholes e fiz um tratamento com ele no spa, foi uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto em medicina e deu certo. Estou feliz porque estou cada dia ficando melhor e eu espero que eu possa recuperar realmente desse problema. Eu sou Irani Teixeira Chaves, moro em Campos Belos, Goiás. Estive há 4 dias no spa do Dr. Vinholes fazendo tratamento de fibromialgia e já estou 80% recuperada. Segundo os médicos, os especialistas, que fibromialgia não tinha tratamento curativo e apenas o paliativo. E eu teria que acostumar com essa dor para o resto da minha vida. E com esse tratamento 100% natural, eu estou há 4 dias 80% recuperada e vou alcançar os 100%. Essa é a acupuntura auricular eletrônica, originária do Japão, onde através dos pontos da orelha, como você pode perceber pelo mapa da orelha, é como se fosse uma criança na posição fetal, de cabeça para baixo. No lobo você vê a cabeça, em cima você vê as mãos e os pés, no fundo o coração e na volta aqui da orelha você vê a coluna. Então através desses pontos, com 5 agulhinhas, nós conseguimos estimular esses órgãos para que possa haver uma desintoxicação. São 4 sessões nesse período de 5 dias, onde então você vai se desintoxicando. Temos também a argiloterapia, que é a aplicação da lama medicinal, onde então o corpo é coberto pela lama e depois se cobre, né, com um plástico, com um cobertor, para o aquecimento. O que acontece? A saída das toxinas do corpo e a introdução dos minerais da lama medicinal, que é argila medicinal. A toxina ela sai pelos poros. Nós temos 4 trilhões de poros no corpo. Então, usando o sistema chamado na ciência de osmose. Então, é a passagem por uma membrana, que no caso é a pele, através dos poros. Nós temos a gomagem terapia, que ela é a passagem de sal grosso com ervas medicinais, também no corpo todo, onde também existe o processo da osmose, onde então há uma retirada das toxinas através dos poros e a introdução dos minerais do sal grosso com ervas medicinais. É um outro processo que também retira totalmente as toxinas do corpo. Nós temos o detox pelos pés, é um aparelho moderno, onde através de uma pequena eletricidade que não dá choque, pode ficar tranquilo, existe então
a toxicidade saindo pelos pés. Olha como a água fica escura. Isso aí foi introduzido uma água cristalina e colocado NaCl, que é o sal de cozinha. Então, através da quebra da molécula do NaCl, Na o sódio, Cl o cloro, então você vê essa borbulha saindo, é o gás clorídrico, certo? O Cl2. Através desse método você vê as toxinas saindo do corpo. Quando a toxina está no fígado, a cor fica marrom. Quando ela está no intestino, a cor da água fica preta. Quando é da vesícula biliar, ela é verde, e quando sai dos rins, ela fica amarela. E muitas vezes até sai com borbulhas. Então esse é um método sensacional, um método ultramoderno de retirada das toxinas, que é o detox pelos pés. Temos a hidrocolonterapia, que é a limpeza intestinal, através da introdução de um líquido criado por nós, um líquido totalmente natural. Há uma dissolução das fezes que ficaram agarradas dentro do seu intestino. Muitos anos. Às vezes passaram 2, 3, 4, 5 anos ou mais as fezes agarradas lá dentro. É chamado fecalito. Então, através do método que nós criamos, é uma hidrocolonterapia, e essas fezes saem. Olha esses fecalitos que estão dentro desse vidro. Estão dentro da pessoa. São pedras. Fecalito significa fezes petrificadas. E ficam lá no seu organismo, causando problemas. Funcionam como se fossem bombinhas atômicas, soltando essa toxina ao longo do corpo. E principalmente nos órgãos que estão próximos do intestino. No caso do homem, a próstata, e no caso da mulher, o útero e o ovário, principalmente o ovário esquerdo. Então é muito interessante essa limpeza intestinal, que faz parte do processo da desintoxicação. Eu havia há 3 anos descoberto que tinha 6 tumores na cabeça. E esses tumores vinham crescendo na mesma proporção a todos os anos. Eu tinha hemorragia uterina, meus ovários não funcionavam mais. E depois que eu fiz o tratamento com o Dr. Luiz Vinholes, fizemos o spa, seguimos toda a orientação dele, eu e meu marido fizemos todo o tratamento. Quando voltei a fazer o exame da cabeça, os meus gliomas não tinham crescido. Os neurologistas ficaram surpresos, porque eles estavam inertes, estavam praticamente sem vida. E eu que tinha uma cirurgia de útero marcada, que eu ia tirar o útero, né? Acabei seguindo a orientação do Dr. Vinholes, esperando um pouco. De maio até dezembro, eu repeti o exame, a hemorragia passou, os meus ovários voltaram a funcionar. O mioma, que os médicos sempre diziam que eu tinha, não foi visualizado. E sem contar que eu tinha dores nas juntas, tinha rinite alérgica, bronquite. E com esse tratamento diferenciado que o Dr. Vinholes pratica, nós somos muito beneficiados, eu e meu marido. Nós temos o shiatsu, onde você percebe, através desse modelo, desse boneco, que existem vários pontos no nosso corpo. Esse é um mapeamento que os chineses já fizeram há mais de 5.000 anos. É uma medicina milenar que vem ao longo desse tempo só comprovando. O próprio Conselho Federal de Medicina já aprovou no Brasil, em 1996, a introdução da medicina chinesa. Porque são pontos que os chineses descobriram e que, com a atuação digital do terapeuta, há uma liberação de um bloqueio energético. Porque a teoria do chinês é que existe uma corrente dentro do corpo de energia, que ela tem que fluir. Em determinados pontos ela está bloqueada. Então, através do shiatsu, que é a digitopressura, há uma liberação desses pontos energéticos e a energia começa a fluir, você começa a ter um novo bem-estar. Nós temos a osteopatia. O que é isso? É uma técnica onde recoloca as articulações, a coluna no lugar. Porque muitas vezes você sente dores ciáticas, dores na coluna, faz uma massagem comum e não dá certo. Às vezes é uma toxicidade que a gente consegue ver pela iridologia.
E através dessa osteopatia são colocadas as articulações nos seus devidos lugares e principalmente da coluna, chamada também de quiropatia ou quiropraxia. Então nós fazemos esse ajuste da coluna e das articulações. Nós temos a ginástica terapêutica, que são uma série de movimentos onde nós ensinamos aqui no spa e depois, quando você for para casa, você continua fazendo essa ginástica. É muito interessante para que haja um alongamento dos músculos, das articulações, em exercícios diários que você pode fazer na sua casa. Fiz o tratamento de desintoxicação e logo em seguida os resultados apareceram. O tremor que eu sentia praticamente desapareceu. O seu diagnóstico era? Parkinson. E agora? Eu acho que eu não tenho nada. Faz quanto tempo você fez o tratamento, Alberto? Fiz em agosto. Agosto de 2012. 2012. E hoje são 18 de outubro de 2012. Então são 2 meses. 2 meses. Emagreci 10 quilos. Com 2 meses já viu o resultado, então, em relação ao Parkinson. Com certeza. Parou de tremer. Com certeza. Sou de Belo Horizonte, tive o problema de fibromialgia e não sinto mais nada. E você está saindo hoje do spa, não é, Aparecida? Hoje. Há quanto tempo você sentia a fibromialgia? 8 anos. 8 anos de dor. 8 anos de dor. Em 5 dias, com a desintoxicação, você não sente mais nada. Mais nada. Temos agora a terapia da medicina ayurvédica, onde nós fazemos uma massagem ayurvédica da Índia, que também é uma terapia muito interessante, onde há uma estimulação da circulação linfática para que você possa eliminar as toxinas do seu corpo com muito mais rapidez. Então você vai ver que você estará muito bem alimentado, o nível de antioxidantes vai subir muito. Antioxidantes são vitaminas e sais minerais necessários para proteger o seu corpo contra a invasão dos radicais livres. Então a coluna dos antioxidantes tem que ser muito alta e a coluna dos radicais livres tem que ser muito baixa. Normalmente as pessoas estão ao contrário, a coluna dos antioxidantes baixa e a coluna dos radicais livres alta. Por isso que aparecem as doenças. Vamos reverter isso. A desintoxicação faz essa coluna dos radicais livres, que são as toxinas, abaixarem até 0. E depois nós vamos levantando com a alimentação e também com a ortomolecular. Como eu já citei, é a introdução de vitaminas e sais minerais através da análise mineral do cabelo, onde então nós temos um resultado fantástico e durante 6 meses nós fazemos a orientação ortomolecular. Quando eu procurei o Dr. Vinholes, eu estava com problema de câncer na próstata e um tratamento depois de 7 meses, eu estava com 9 e hoje estou com 2,5. O senhor está satisfeito? Muito satisfeito. Realmente a desintoxicação, a pessoa fica 0 quilômetros, né, sem toxinas no organismo. Então não é propício a doença nenhuma, porque não tem as toxinas, são as toxinas que causam todas as doenças. Mudei muitos meus hábitos de vida depois que conheci o Dr. Vinholes, que passei a fazer uma alimentação mais racional. Não como tudo que eu quero, nem que eu gosto toda hora, não. Se disser que eu tenho 60, tá bom, 70 também. 90 ninguém vai dizer que eu tenha, né? E tem mesmo? Tenho 90. Estamos aqui com o seu Simão Dornel Borges e ele tinha uma doença degenerativa que é o Parkinson, né? Nós temos filmagem do senhor, né? Isso. Aí o senhor pode mostrar aí a mão como é que tá? E aí, treme não? Tem mais nada, né? E aí, o senhor andava bem devagarinho? Conta aí como é que é esse negócio. Eu andava bastante devagar e muitas vezes perdia o equilíbrio. A fala também era bastante prejudicada. E para andar agora, como é que tá? Normal, graças a Deus. E o diagnóstico dele era? Parkinson. E agora? Agora, eu não vejo Parkinson não, ele anda muito rápido, ele está falando claramente, ele está cantando. Não cantava? Não, já está ficando... passarinho não cantava? Não, já está ficando teimoso, já está dirigindo e muito bem. Ele não dirigia? Não. Fazia quanto tempo que ele não dirigia? Eu acho que você ficou uns 2 anos, 2 né? anos. 2 anos sem dirigir. E agora? Muito bem, agora eu estou andando para baixo e para cima tranquila com ele.
Eu sou José Lameu da Silva, morador de Brasília. Minha próstata estava 149 e fiquei conhecendo o Dr. Vignoli e venho fazendo tratamento há 1 ano e meio e venho reduzindo a minha próstata. Hoje ela está em 35,6. Estou satisfeitíssimo porque já estava marcada a cirurgia, o médico queria tirar a minha próstata e eu já estava desesperado. Aí fiquei conhecendo o Dr. Vignoli, vim fazer o tratamento e hoje está do jeito que está, 35,6. A ventosa terapia é uma tecnologia vinda do Oriente, onde desde os milênios de 5.000 anos os chineses já aplicavam. Só que os coreanos inventaram esse método de puxar o ar através de um revolvinho. Localizada então nos pontos específicos dos órgãos. Então, por exemplo, o coração tem um lugar certo, o pulmão, os rins, a vesícula biliar, o pâncreas, o estômago, o intestino. Então, há uma reação do corpo retirando, através do vácuo, há uma retirada dessa toxina diretamente do órgão. É algo assim espetacular. É a terapia que você vê mais nitidamente a saída das toxinas. Então nós fazemos 2 sessões nas pessoas que participam de 5 dias da desintoxicação orgânica. A manta aquecida magnética é uma terapia onde a pessoa relaxa e também há a possibilidade de emagrecimento através do suor. Então é uma terapia que nós temos usado aqui no spa também. Mas sem um corpo são, é impossível você atingir uma mente sã. E sem uma mente sã, você não consegue estabelecer contato com a divindade. O Dr. Vignoli e a equipe dele, é sempre muito obrigado. Então eu convido você a esse grande desafio de colocar seu corpo numa nova forma para que você possa atingir a longevidade com qualidade e os 126 anos que todos nós temos direito.